Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma das nossas conexões da manhã, começando em semana de maratona firme e gentil. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Evelyn, Érica, Franca, Jaque, Ana Paula, Gabi, tem uma xará aí, hein? Edilaine, Feltro de Feltro, Andressa, Ana Paula, Sandro. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Cláudia Braga, bom dia, flor do dia. Bom dia, flores do meu dia. Sejam bem-vindas, mamães, e sejam bem-vindos, papais, para as nossas conexões da manhã. Hoje, terça-feira, 7h49 agora, e a gente vai dar consequência, eu vou falar. E a gente vai dar sequência ao assunto que começamos ontem na Maratona Firme e Gentil. Ontem nós falamos sobre a diferença entre o autoritarismo e a firmeza, e hoje quero falar com vocês sobre por que os pais são autoritários ou por que os pais são permissivos. A gente precisa entender um pouquinho como funciona isso dentro da nossa cabeça para a gente conseguir alterar o nosso comportamento, equilibrar o nosso comportamento e chegar no caminho do meio. Porque não é sobre ser só firme, nem é ser só gentil, certo? A gente precisa encontrar o equilíbrio, tá enrolada as minhas palavras aqui. De manhã eu acordo cedo, mas eu fico quietinha, estudando e lendo, eu não converso. Então a primeira vez que eu converso é com vocês aqui. E aí vai travando um pouco, né? Tinha que fazer uma aquece vocal aí antes de começar as lives, né? Gente, quero pedir um favor pra vocês. Não esqueçam de clicar nesse coraçãozinho aqui. Sempre que vocês ouvirem algo que vocês gostam, que fez sentido, que mexeu com vocês de alguma forma, que é relevante pra vocês de alguma forma, cliquem aqui o dedinho no coraçãozinho, porque isso me ajuda. O Instagram encaminha a minha live para outras pessoas, minha bolinha aparece lá no IG de outras pessoas, porque o Instagram entende que o conteúdo é bom, então vocês me ajudam, tá bom? E esse aviãozinho aqui, agora estamos em 27 pessoas, se cada uma mandar para 2 pessoas, a gente pode, dobrar isso aí, certo? Então, clicando aqui, envia para 2 pessoas no mínimo que vocês conheçam, que precisa aprender sobre a questão do autoritarismo e da permissividade. E aí vocês me ajudam também a divulgar meu trabalho e a passar conteúdo importante para esses pais e essas mães, né? Que estão aí precisando estudar para educar, precisando aprender, precisando abrir e ampliar a mente. E aí vocês me ajudam a disseminar essa sementinha aí para que ela possa aí dar fruto, dar flores. Certo, pessoal? E não esquecendo que no final desse mês, agora de março, a gente vai ter as inscrições para o Manual das Mães que Evoluem. Vai ser um treinamento, uma espécie de curso de treinamento online, mas ao vivo. Eu vou estar com vocês vão ter uma aula comigo ali no ao vivo, via aplicativo Zoom. Nós vamos fazer ferramentas, a gente vai criar grupos de estudos, dinâmicas para a gente entender mesmo. Quando a gente entra no papel da criança, a gente entende muito mais do que quando a gente só escuta, só tenta interpretar. Então o curso ele vai trazer consciência também, o que é muito importante. Para a gente conseguir mudar, a gente precisa entender. Ainda não tenho valores, hoje eu tenho uma reunião com a equipe que está organizando toda a questão do marketing de divulgação para mim, e aí nós vamos definir tudo certinho, eles vão criar o site. Já era para ter feito isso, para a gente ter lançado antes, mas essa pandemia está atrasando muitas coisas. Mas hoje, com certeza, eu vou ter bastante informações e eu vou soltando para vocês nos stories. Tá bom? Vamos lá? Bora lá? Vem com a Sara, diz, quero muito fazer o curso com você. Isso aí, eu tô doidinha pra ver vocês nas telinhas aí. A gente não vai se ver pessoalmente, mas a gente vai se ver ali no ao vivo, vamos poder conversar, interagir, e isso é muito bacana. No ano passado eu fiz 2 ou 3 cursos online ao vivo, não foram aulas gravadas, e foi uma delícia estar com o pessoal nos grupos ali na internet. A gente se conectou, foram 2 ou 3 dias juntos, e foi muito gostoso. Eu tenho certeza que agora para esse curso também vai seguir a mesma linha aí de entrega, de dedicação, de conhecimento, de mudança, certo? E vamos lá, gente, maratona firme e gentil.
Como fazer isso? Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro eu preciso entender a diferença entre a questão do autoritarismo e da firmeza, para eu entender que ser firme é importante e precisa, porque a criança precisa da firmeza para entender uma série de habilidades e limites que são importantes para o desenvolvimento dela. E depois a gente vem com esse assunto de hoje, que é por que os pais são autoritários e são permissivos? Porque dentro do meu trabalho eu ensino um caminho diferente, um caminho alternativo, que é o caminho da gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Como você consegue isso, né? Como você precisa aprender a desenvolver esse tipo de comunicação para ser assertivo na educação com o seu filho. Mas a gente vem aí de uma cultura onde os pais acabam sendo só autoritários ou só permissivos, certo? E ontem eu perguntei para vocês, né, se vocês se consideram autoritários ou não. Hoje eu quero ouvir se vocês se consideram permissivos ou autoritários. O que vocês acham dentro da educação de vocês? Agora, presente, 7h54 da manhã. Os que estão aqui ao vivo, quero ouvir de vocês. Vocês se consideram mais permissivos ou mais autoritários? Vamos lá, deixa eu ouvir de vocês para eu saber qual é a tendência desse grupo aqui. Ah, aqui ó, teve uma pessoa que colocou, a Helena colocou, que foi maravilhoso. A Helena estava no curso do ano passado, online. É isso aí, Helena. Esse curso desse ano, ele vai ser uma mescla, tá? Vai ter coisas do curso que você fez e algumas coisas a mais sobre criança interior também. Eu dei uma adaptada nele. Vem com a Sara, porque fomos criados assim. Falei sobre isso esses dias. As pessoas ainda têm dificuldade de diferenciar as duas coisas. Exatamente. E principalmente a dificuldade está entre ser firme e gentil ao mesmo tempo. As pessoas não sabem como fazer isso, não sabem nem que existe essa possibilidade. Muitos desconhecem isso, né? A Jaque colocou um pouco dos dois, então você tá ali na linha do meio, né? Às vezes eu sou permissiva, às vezes eu sou autoritária. A Gia colocou sou permissiva. Rose, bom dia, bom dia. Vanilce colocou mais permissivos. Meio a meio. Letícia, sou mais permissiva, autoritária. Rose, Adri, autoritária. Cláudia, autoritária. Me considero os dois, às vezes permissiva e às vezes autoritária, né? Mais autoritária. Meu esposo é permissivo, disse a Rose. Bárbara, busco equilíbrio, mas tem um traço de autoritarismo. Eu acredito que fico mais para permissividade, disse a Helena. Legal, gente, tá bem misturado aqui, né? O pessoal aqui da live de hoje. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que trazer a consciência. Por que pais são permissivos? E gente, não esquece, clica nesse aviãozinho e envia para as pessoas agora, porque o que nós vamos falar é importante. Traz uma consciência libertadora aí pra gente conseguir mudar algumas coisas, certo? E não esqueçam do coraçãozinho, combinado? A Vanilce colocou, penso e logo existo, se não existe essa temperança. Exatamente. Depois de vários cursos de muita leitura, consegui um equilíbrio, né? Meu esposo é permissivo, fui criada no autoritarismo, disse a Séries. É isso o seu nome? Vamos lá. Por que pais são permissivos? Quando a gente olha para a permissividade ou para a gentileza, né, ou pro amor, o nome que vocês quiserem dar para isso, a gente percebe ganhos, tá? Todo o nosso comportamento, errado ou não, prejudicial ou não, traz algum tipo de ganho. Ele pode trazer danos maiores do que os ganhos, mas ainda assim ele traz ganhos. Todo comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa realidade. Você tá doida para acordar mais cedo que as crianças, porque você quer ter um tempo para você quer fazer sua leitura, você quer fazer seus estudos, seu exercício físico, sei lá, quer um tempo teu sozinho em casa. Só que a cama pede para você ficar ali. E aí você não consegue levantar mais cedo. Você sempre fica nos 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos. Quando você viu, já foi 1 hora. E aí você não levantou, certo? Então vamos lá, a atitude que você teve foi ruim pro teu objetivo, que era acordar mais cedo, mas ela te trouxe ganhos. Então teu cérebro entende que isso é um ganho para você, porque você descansou um pouco mais, ficou um pouco mais na cama, teve aquele momento mais relax, pôde dormir até um pouco mais tarde. Então esse ganho, ele apaga, digamos assim,
todo o dano que isso te traz. E se ele não for consciente, você vai ficar se entregando cada vez mais para esses ganhos, certo? Porque aí você se alimenta deles, eles se tornam um alimento que mantém o comportamento que você quer mudar. Então, quando os pais são permissivos, eles têm ganhos por isso. Porque a permissividade, ela pode trazer o quê? Comenta aí pra mim, o que vocês acham que a gentileza, a permissividade traz de ganhos na educação com uma criança? Ela pode, no meu ver ali, pra gente dar uma resumida, e eu quero ouvir de vocês também, tá bom? Mas ela pode trazer mais empatia, ela pode conectar mais, porque a criança, ela acha que os pais permissivos são os melhores, né? E os pais que limitam mais são chatos. Então dá a falsa sensação de que a criança gosta mais da gente quando a gente é assim, não é? Então a gente tem esses ganhos, né, da permissividade. A criança se conecta, entre aspas, mais com a gente, porque na verdade não é uma conexão tão grande assim. Quando eu sou só permissiva, quando eu sou só gentil, não tenho a firmeza aliado a isso, eu não tenho tanta conexão assim com a criança. Na verdade, eu nem percebo, mas a criança está conduzindo toda a relação. A criança está dirigindo a situação, só que ela não tem maturidade para isso. Então, o que acontece? Ela vai gritar por socorro. Como é que é o grito dessa criança por socorro? No comportamento. Ela vai ser mandona, ela vai ser petulante, ela vai teimar com você, ela vai contra-argumentar o tempo todo, ela vai desobedecer, ela vai querer fazer o que ela quer fazer e ponto. E não é só porque o temperamento dela é esse. Porque existem crianças de perfis dominantes que são sim crianças mais tranquilas, que são sim crianças que conseguem obedecer mais, não por medo, mas por consciência. E são sim crianças que sabem conversar. São crianças terríveis, como as pessoas falam, os dominantes são terríveis. Não. Na verdade, o dominante ele tem uma predisposição em se tornar terrível, né? Ou seja, ter um comportamento mais desafiador, mais briguento, porque falta limites para ele, porque falta segurança nele. Então ele vai o tempo todo tentar desafiar, para ver se ele consegue encontrar esse guarda-rail, sabe? Aqueles guarda-rail de estrada que segura os carros para não cair. Então a criança busca por esses guarda-raios na vida dela, certo? Mas a permissividade traz uma falsa sensação de conexão. Parece que eu fico mais conectada com meu filho, parece que ele gosta mais de mim, certo? Parece, mas também traz outros ganhos, como parece que eu sou mais boazinha, né? Parece que eu sou mais empática, tenho mais respeito pelo meu filho, valido mais ele, então ensina sobre amor, sobre se colocar no lugar do outro. Então tem alguns ganhos mascarados e outros ganhos reais. Até aqui, tudo bem? Entenderam? Certo? Então, esses ganhos mantêm você no seu comportamento. Esses ganhos mantêm você nesse comportamento que você às vezes nem sabe que está equivocado e às vezes sabe e não consegue mudar. Em contrapartida, pais autoritários são autoritários porque também têm ganho. Quais são os ganhos do autoritarismo? A criança obedece de imediato, não importa o que está causando na cabeça dela, mas traz ganhos para mim enquanto pai, certo? A criança obedece de imediato, a criança se torna um pouco mais responsável, na verdade é meio camuflado, porque existe um medo ali por trás da responsabilidade. A criança, ela define melhor as regras, ela entende mais, ela se arrisca menos, então isso tudo traz alguns ganhos para o pai e para a mãe, certo? Dentro do eu consigo resolver um conflito em menos tempo, porque não tem tanto diálogo, então eu ganho mais tempo. Então tem alguns ganhos, entre outros, né, que eu consigo quando sou autoritária, e é por isso que eu permaneço no autoritarismo, porque esses ganhos me abastecem ali. Mas existem os prejuízos. Então vamos lá. Pais permissivos são permissivos pelos ganhos que eu já trouxe nessa live, agora no início para vocês, e também porque querem evitar os danos do autoritarismo. Faz sentido isso para vocês? Por exemplo, pais autoritários têm filhos com medo, e são os danos, né? Lembra que eu falei? Tudo tem ganho, tudo tem perda. Então, são os danos, as perdas. Então, tem filhos com medo, tem filhos mais desconectados, certo? Tem filhos mais rebeldes em alguns casos, tem filhos mais apáticos em outros casos.
E aí uma mãe, vamos falar de mãe que eu sou mãe, uma mãe permissiva, ela olha para essa questão do autoritarismo e ela tem medo de tudo isso. E ela fala assim, não, eu não quero que meu filho tenha medo de mim, não, eu não quero traumatizar o meu filho, não, eu não quero que o meu filho crie crenças, né, desenvolva crenças limitantes, pelo amor de Deus. Eu não gosto disso, eu não gosto de gente arrogante, eu não gosto de gente brava, de gente sem educação, eu não gosto disso. E aí, se eu for assim com meu filho, se eu for firme com meu filho, eu vou estar ensinando para ele tudo aquilo que eu quero evitar na minha vida. Muito provavelmente mães permissivas tiveram pais ou mães que foram autoritários. Então, ou a gente repete esse padrão de comportamento, ou a gente rebela totalmente. E quando a gente percebe, a gente tem uma tendência a rebelar. E aí eu acabo sendo permissivo, porque eu quero evitar todo o dano que foi causado na minha vida. Então, hoje eu não consigo pôr limites na minha criança, porque eu tenho medo que ela sofra o que eu sofri. Alguns pais permissivos são permissivos porque às vezes o marido é autoritário, ou a esposa é autoritária, mais brava, mais enérgica. E aí, essa braveza do marido ou da esposa causa danos pro emocional dessa pessoa, desse cônjuge. E aí o que acontece? Ele, por conta desses danos, não consegue dar firmeza na educação da criança porque está evitando tudo isso. Estão conseguindo entender? Já pais autoritários, eles morrem de medo dos danos da permissividade na vida dos filhos, certo? Até aqui, ok? Vamos escrevendo aí para eu entender. Por quê? Porque pais permissivos têm filhos mimados, têm filhos birrentos, têm filhos desobedientes, têm filhos muitas vezes egoístas, que não sabem pensar no outro, pensa só em si, que é tudo só do jeito dele, porque vive num egocentrismo eterno. Então, o pai e a mãe autoritário olha para esses pais permissivos e o reflexo ruim disso e fala, eu não quero isso. Por isso que eu não sou permissivo, porque eu não quero nenhum desses danos na vida do meu filho. Entende? Com medo dos danos que isso pode causar na vida dos filhos e agarrados nos ganhos que o autoritarismo e a permissividade traz, a gente se mantém num comportamento que muitas vezes a gente não quer ter. Putz, não queria ser autoritária, não queria ser permissiva, mas quando eu vi já fui, quando eu vi já falei, quando eu vi já não sei como mudar. Primeiro eu preciso entender tudo isso, entende? Vamos ver o que vocês colocaram aqui para eu entender. Vanilce tinha muito medo de enfrentar Valnice tinha muito medo de enfrentar ou confrontar o autoritarismo dos outros. Exatamente, porque causa medo mesmo, causa uma angústia, né? Um sentimento ruim de impotência na gente. Então tem gente que tem isso muito forte, são os reflexos de uma educação ou de uma relação, de um relacionamento, e aí depois acaba sendo muito permissivo, porque não quer sofrer, não quer que o filho sofra tudo isso, né? Que mais? Tive pais danados, enérgicos, de uma ignorância terrível. Aí, a Valnice de novo. Então, provavelmente hoje você é mais permissiva, correto? Ou você repetiu o padrão? A Jaque, bem isso. Dá exemplo, Gabi. Exemplos do que? De permissividade, de autoritarismo? O autoritarismo é aquilo que nós falamos ontem. Gabi, não sei se você assistiu a live de ontem, mas são os reflexos disso, né? A gente cala a criança, a gente coloca medo na criança, a gente faz imposições, a gente não trabalha escutativa, a gente pune, a gente ofende, a gente fere a criança. Isso é o autoritarismo. É quando você não quer dar ouvidos para o outro, você não quer ficar conversando muito. Você é mais controlador dessa relação, né? E na permissividade você já libera muitas coisas, você deixa muitas coisas, né? Nós vamos falar sobre isso amanhã, quando eu for explicar a diferença, né, entre a permissividade e essa gentileza, como estabelecer isso com a criança de uma forma mais saudável. Mas até aqui, vocês conseguiram entender? O primeiro a gente precisa perceber, por que sou autoritário? Porque isso me traz ganhos e porque quero evitar os danos, certo? Os prejuízos disso, os prejuízos da permissividade na educação do meu filho. Né? Eu não quero um filho mimado, eu não quero um filho desobediente, eu não quero um filho egocêntrico, eu não quero um filho que se sente o rei da casa. E é por isso que eu sou autoritária, porque no autoritarismo eu abasteço através desses ganhos.
Por que eu sou permissiva? Porque eu não quero um filho com medo de mim, porque eu não quero um filho rebelde ou um filho cheio de crenças limitantes, um filho que se cala, um filho que não pode falar, que não tem expressão. Eu não quero um filho desse jeito. E eu tenho ganhos na permissividade, porque o meu filho, meu filho confia em mim, ele sente que eu o amo, ele gosta de mim, ele se conecta comigo, ele procura a mim para resolver os problemas. Então é por isso que eu sou permissiva. Só que o que a gente não entende? Que quando eu sou autoritária, mesmo que eu tenha esses ganhos, o prejuízo na educação do meu filho é muito grande. Porque vamos entender uma coisa, se eu sou só autoritária e os ganhos disso é uma criança mais obediente, uma criança mais responsável, quais são os prejuízos disso? Ela tem medo de mim, ela vai estar cheia de crença, certo? Porque falta o que em mim? Falta gentileza, falta toda a questão da empatia. Então imagina se eu sou firme, não autoritária, firme, que nós vimos a diferença ontem. Quem não assistiu, corre no meu canal no Telegram, se inscreve lá que minha equipe vai soltar durante essa semana a live de ontem. Então se eu sou firme e gentil, ou seja, que a gente chama de permissividade, porque na verdade a gentileza sozinha ela se torna permissividade. Se eu sou firme e gentil ao mesmo tempo, eu tenho o ganho dos dois. Eu tenho uma criança que sabe obedecer, eu tenho uma criança que raciocina, eu tenho uma criança que entende sobre responsabilidades, eu tenho uma criança que enfrenta os seus problemas, mas também tenho uma criança amorosa, empática, que se conecta comigo, que confia em mim, porque eu tenho o ganho dos dois, certo? E aí, se eu vou para o lado da permissividade e entendo isso também, eu vejo que eu tenho um filho que confia em mim, que se conecta comigo, mas ele é mais desobediente, ele é mais egoísta, ele é mais egocêntrico. Por quê? Porque tá faltando os limites da firmeza. E aí, quando eu consigo ser firme, também junto com a gentileza, eu tenho uma criança mais resiliente, uma criança mais obediente, que é aquela obediência consciente, não a cega. Eu já falei sobre isso em outra live. E eu tenho aí a soma desses ganhos, trazendo uma educação mais respeitosa, mais positiva, mais consciente. A Jaque colocou assim: consegui me colocar no meio de tudo isso, porém sem intenção de mágoas. Porém fico triste em saber que às vezes caio e faço errado. Quem nunca errou aqui? Ou melhor, quem já errou, manda aquela mãozinha assim, ó, pra Jaque entender que ela não é a única. Quem nunca gritou com o filho? Quem nunca perdeu a paciência com o filho? Certo? Quem nunca desvalidou um filho em qualquer dia? Quem nunca, gente? Até eu estudo isso, mas sou humana. Você acha que eu não tenho meus perrengues aqui de TPM? Eu não tenho meus perrengues aqui de trabalho, de coisa pra fazer e às vezes não perco a paciência? Pelo amor de Deus, não sou de ferro. Olha lá, todo mundo levantando a mãozinha, ó. Carol, até eu levanto a mãozinha pra você. Então não se sinta culpada. A questão é, quando a gente faz isso, né? Quando a gente perde a paciência, quando a gente erra na educação, nós que estamos aqui estudando, a gente tem a humildade de reconhecer os nossos erros e tentar corrigi-los. Isso é aprendizado. A gente evoluir não é a gente não errar mais, é a gente aprender com o erro. Eu gritei, por que eu gritei? Eu fui rude com meu filho, por que eu fui rude com ele? O que está acontecendo comigo? Não é ele que me causa impaciência, é a vida que está me causando isso. É o estresse, são os problemas do trabalho, da casa, da família, do relacionamento. Então, assim, o que eu preciso resolver internamente ou externamente para conseguir ser melhor para o meu filho? E aí, trazendo essa reflexão que eu me permito viver hoje, porque eu estudo para educar, porque eu sei que existe uma educação muito melhor do que a que eu vivi, e aí eu consigo chegar na minha criança e ressignificar isso, né? Fazer uma reedição, reeditar isso e pedir desculpa se for o caso. Ó, filho, e ainda assim eu posso pedir desculpa sendo firme e gentil ao mesmo tempo, porque olha só que gancho que isso me trouxe. Tem muitos pais que quando vai pedir desculpa para os filhos, eles se rebaixam tanto que eles saem da autoridade de pai e de mãe e vêm para uma submissão onde a criança está liderando a situação. E isso, além de ser prejudicial para o relacionamento hierárquico, porque existe um relacionamento hierárquico com a criança, e existe um relacionamento linear, também tem live no YouTube onde eu já expliquei sobre isso, mas eu saio desse relacionamento hierárquico,
onde eu estava aqui, e venho para um relacionamento hierárquico onde eu estou aqui e a criança aqui. Quando, na verdade, quando eu estou para pedir desculpa para o meu filho por algo que eu tenha feito, eu preciso estar num relacionamento linear e não aqui. E como, Gabi, eu peço desculpa sendo firme e gentil ao mesmo tempo? Eu tenho que me posicionar com consciência e responsabilidade. Filho, eu quero te pedir perdão porque eu gritei com você aquela hora. A responsabilidade não era sua sobre o que eu estava sentindo. Era minha. Eu estou irritada ou eu estava irritada por outras coisas. Eu estou com outros problemas no trabalho da mamãe, no relacionamento da mamãe, onde é que esteja esse problema. E eu acabei descontando em cima de você. Então eu quero te pedir perdão pela forma como eu falei com você. E eu gostaria que, quando eu estiver assim, eu preciso de mais tempo, então que você me desse um pouco mais de tempo, se essa criança tiver aí mais de 5, 6 anos, certo? De 5 anos pra cima já dá pra falar assim. Eu preciso de mais tempo quando eu estiver fazendo o que eu estava fazendo. Você vai fazer o seu pedido. Nessa semana ou hoje, a mamãe precisa ficar um pouco mais sozinha, então eu sei que é difícil pra você. E eu gostaria que você brincasse um pouco mais, pelo menos por meia hora, daqui a pouco eu volto e te dou a atenção que você precisa. Enfim, seja qual for o cenário, eu vou colocar ali o pedido, fazer ali a questão, né, de explicar para a criança o que é que você precisa. Porque se eu só chegar para a criança e falar assim, me perdoa, meu amor, eu gritei, eu não devia ter feito isso, a mamãe não quer mais fazer isso, mas a mamãe não consegue. Quando a mamãe vê, a mamãe já gritou e eu fico mal por isso, então me perdoa. Olha a posição de vítima que eu estou fazendo em relação à criança. E aí essa criança, sem maturidade, vai entender que ela precisa cuidar de você, que ela precisa ensinar você, porque a criança ela tem um desejo natural de acolhimento. E aí, dependendo do perfil comportamental dela, ou ela vai se sentir responsável por você e vai inverter papéis, ou ela vai usar dessa fraqueza para tentar estabelecer limites que ela definiu ou que ela vai definir que era saudável. E quem causou tudo isso na cabecinha dela foi você mesmo pedindo perdão. Porque a sua expressão diz que você não sabe o que fazer, a sua expressão traz insegurança, traz impotência. Essa criança precisa de alguém sustentando isso. Se eu não tô vendo ninguém sustentando isso, eu vou tentar sustentar. Só que ela vai conseguir? Não vai. E aí vem mais mau comportamento em cima de mau comportamento, em busca de alguém que mostre que é base para ela. Então eu posso errar. E eu vou errar, não é sobre perfeição, é sobre evolução. Eu vou errar, gente, você vai errar. E nós vamos consertar, mostrando para a criança que somos a base, que a gente aprende com os nossos erros, ressignifica, levanta a cabeça e segue adiante. E não fica lá procrastinando ou se vitimizando, deixando essa criança à mercê, sabe? Deixando essa criança sem referência e sem base. Porque uma criança sem referência e sem base, se sentindo responsável pela culpa e a vitimização da mãe, ou se sentindo abandonada, insegura por isso, ela vai reagir no mau comportamento, em busca de proteção e segurança. Certo, gente? O que mais? Isso mesmo, ele não é o culpado. Nós que precisamos estar bem, nem sempre é possível. E é importante a gente comunicar isso para a criança. Eu já pedi desculpa para minha filha, já gritei com ela por estar irritada com o trabalho. Agora, quando eu me vejo irritada, tento mudar o meu foco para não descontar nela. E isso, não é porque nós podemos errar que a gente vai ficar errando pedindo desculpa. Porque se a gente erra o tempo todo e pede desculpa o tempo todo, a gente ensina pro nosso filho que pode errar, que é só pedir desculpa. Aí sabe aquela criança que faz um monte de coisa errada e logo ela já pede desculpa? Você fala, filho, de novo, desculpa mãe, desculpa mãe, desculpa mãe. Você fala, pede desculpa, mas não para de fazer. Às vezes somos nós mesmos que ensinamos isso para eles. Então não é porque eu posso errar que eu vou sair errando e pedindo desculpa. É o que ela disse, muito bem colocado. A gente precisa entender por que errei e trabalhar isso dentro de mim para que o erro não volte a acontecer. Porque daí não tem aquele ditado? Errar uma vez tudo bem, 2 é burrice? Não tem? Então a gente vai entendendo os sentimentos que estão circulando dentro da gente e começar a lidar melhor com eles, para que a gente não fique descontando isso em cima da criança. E isso é evolução, certo, gente? O que mais? Percebo que às vezes, a Mariceia disse, percebo que às vezes posso ignorar a capacidade de entendimento da criança e não comunico o que está acontecendo com minha emoção. Isso,
Nós fazemos muito isso. A gente, não vai entender. A gente acha, né? Porque a cultura diz isso, é criança. Criança não entende. Então a gente não fala, porque a gente acha que eles não vão entender. Só que a gente esquece que são ótimos observadores e fracos intérpretes. Eles estão o tempo todo observando. E o que você não fala está sendo observado também, só que às vezes de uma forma errada. Então precisamos sim falar com a criança. Precisamos sim contar para a criança o que está acontecendo. Precisamos sim ter um diálogo com ela. Não importa a idade. Ela pode ter 2, 3, 4, 10, 12 anos. A gente tem que conversar com eles. E quanto mais cedo a gente aprende a conversar, mais fácil se torna o diálogo. Porque a criança entende isso e vai absorvendo com muito mais facilidade. Camila, vixe, peço desculpas errado então. Pedia, porque vai começar a pedir certo a partir de hoje. Vai dizer para ela que errou, porque errou, vai se reconciliar e vai mostrar para ela que tá tudo bem, que você sabe lidar com isso e que ainda existe base e segurança nesse relacionamento. E que você é essa base, essa segurança. Que o erro é um aprendizado para você, não é um fracasso, não é uma humilhação, não é uma impotência. Certo? É assim que ela vai aprender também, que quando ela errar, ela pode aprender com esse erro e evoluir. Sim, e quando não estamos bem, mas não conseguimos nos tratar no momento? Como complicado demais, acho que a Arleia quis dizer. Sim, aí nós precisamos trabalhar um pouquinho de autoconhecimento. É o que eu quero ajudar vocês a fazer nesse curso que a gente vai lançar no final de março agora. Manual das Mães que Evoluem, onde eu vou trazer algumas ferramentas de consciência do porquê que somos do jeito que somos e depois ferramentas de educação, como educar os nossos filhos, então, sendo firme e gentil ao mesmo tempo. Certo, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa maratona firme e gentil de hoje. E amanhã nós vamos continuar esse assunto explicando um pouquinho da permissividade, quais são os danos da permissividade na vida da criança e o que isso traz, né, de consequências pra gente lá na frente, quanto mãe, quanto pai. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo muito grande. Vamos fazer uma selfie, a gente tira e vocês postam pra divulgar a Maratona Firme e Gentil pra mim? O que vocês acham? Tirou? Espero que sim. Vamos lá? Postem e me marquem que eu reposto. Divulguem a Maratona Firme e Gentil de segunda, terça e quarta, 7h45 da manhã, essa semana e semana que vem. Beijo, fiquem com Deus, fui!